Diz assim o texto: e aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E, navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E, chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhando-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhes obedece? Uma pergunta. Eu também queria ler outro texto que está no Evangelho de Mateus para corroborar com essa mensagem. O capítulo de número 14, do verso 26 até o verso 32. Diz assim: e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Louvado seja Deus. Esses dois textos, amados irmãos, vocês devem ter percebido que eles se entrelaçam entre si. São dois relatos de um momento, são momentos diferentes, mas em um dos momentos eles estão ali no barco. Jesus está dormindo no barco e se levanta uma tempestade. E ao se levantar essa tempestade, eles despertam o mestre, Jesus, que está dormindo, adormecido, cansado, das viagens, da pregação do Evangelho. Isso prova que Jesus era de fato homem, o homem que veio nos redimir, como diz a Escritura Sagrada. Ele veio, nascido de mulher, veio debaixo da lei para redimir os que estavam debaixo da lei. Louvado seja o nome do Senhor. Para nos redimir, estando então se fazendo carne entre nós. Louvado seja Deus. E ali eles despertaram o mestre e disseram: Jesus, mestre, nós estamos perecendo. E ali Jesus se levanta e repreende aquela tempestade. Mas ele deixa uma pergunta. Ele faz uma pergunta para eles. Na outra situação, também não é muito diferente. Jesus está caminhando sobre as águas e eles, assustados, pensam ser um fantasma. E Pedro, como um dos discípulos mais ousados entre eles, diz: se tu és mesmo Jesus, então manda eu ter contigo sobre as águas. E Pedro vem, e estando fitos os olhos dele em Jesus, ele estava caminhando, mas quando vem os ventos, ele sente medo e ele começa a afundar e assim pede socorro. E Jesus também o ajuda, mas Jesus também faz a pergunta. Então, nas duas ocasiões, fica a pergunta. Primeiro, vocês ainda não têm fé? Para Pedro, segundo, ele diz:
Por que teve medo, homem de pequena fé? Por que temeste? Então fica essa indagação para nós. Por que temer? Eu não precisaria mais pregar. A irmã Maria falou tudo aqui no Salmo 91. A nossa irmã Cruz também falou tudo. O Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. E nós não precisamos temer. E nós clamamos ao Senhor, nós temos essa esperança, irmãos. E nós sabemos que Ele nos ouve. Isso é o bom de servir ao Senhor. Ele não é um Deus mudo. Eu lembro de Elias, quando ele desafia Acabe e os profetas de Baal, e ali ele lança o desafio. Bom, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E aí primeiro começam os profetas de Baal, e eles fazem todo o sacrifício, e eles se cortam, e eles gritam, e nada de Baal vir, e nada de Baal responder com fogo. Mas quando Elias faz uma oração simples, sincera, diz: Senhor Deus, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente sabe da história, o Senhor responde com fogo, a gente sabe que Ele mandou jogar água no altar, e nem a água reteve esse fogo, porque o Senhor respondeu com fogo, e o altar tomou fogo, pegou fogo. Antes Elias mandou consertar o altar. Então nós sabemos de toda a história. Então esse Deus é o Deus que nos responde, amados irmãos. Ele não é um Deus mudo. E Jesus, nessa ocasião que eu li, ele estava entre os discípulos. Jesus nada mais é do que o próprio Deus, irmã Maria, entre nós. O primeiro a pronunciar essa palavra, Jesus, foi um anjo, dizendo a Maria e também a José. E ele também fala que o nome dele seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então ele não é qualquer pessoa que esteve aqui. Ele é o próprio Deus encarnado. João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Louvado seja o nome do Senhor. E mais à frente ele vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E João dizia mais: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E mais à frente ele vai dizer: ninguém nunca viu a Deus. Ninguém nunca viu a Deus. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez revelar. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus estava entre os discípulos naquele momento, e Jesus também está entre nós, na pessoa do seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos clamar, igreja. Nós podemos clamar pelo nome do Senhor Jesus. Porque Ele está no barco. Ele está no barco. Mas Ele faz uma pergunta: vocês ainda não creem? Porque a irmã Maria falou: não precisa a gente temer. Bem certo que somos seres humanos. E foi o que aconteceu aqui. Na hora da tempestade, eles parecem ter esquecido que eles foram usados para pregar o Evangelho, receberam a autoridade de Jesus para ressuscitar mortos, para expulsar demônios. Parece que a gente esquece muitas vezes do que Deus até nos usa para fazer, os dons espirituais que o Senhor nos dá, aquilo que Deus nos capacita para fazer. Parece que chega um momento que a gente esquece que o Senhor nos usa, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor nos enche com o seu poder, com a sua graça, para o seu mérito, para a sua glória, não para nós. Parece que às vezes a gente esquece, assim como os discípulos também esqueceram. Eles despertaram Jesus. Quando Jesus fez essa pergunta, é como se Jesus estivesse dizendo assim: por que vocês estão sem fé? Vocês estão evidenciando. Vocês já sabem que eu sou filho de Deus. Mais à frente é bem certo que Jesus vai falar que nem todos criam nele, que muitos até duvidavam ainda, mas eles estavam ali vendo os milagres. É a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel.
Deus tirou eles com mão forte do Egito, mas na hora da primeira tribulação lá estavam eles reclamando, dizendo: era bom se a gente tivesse voltado para lá, lá tinha sepulcro para ser sepultado. Se a gente morrer aqui, os egípcios vão matar a gente e a gente vai ficar jogado. Lá pelo menos tinha sepulcro. Olha a reclamação, irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente venha aprender com a palavra do Senhor para não murmurar contra Deus que está na sua presença, né? E o Senhor aqui, Ele deixa essa indagação: vocês ainda não têm fé? Ele não nega o socorro, irmãos. Ele não nega o socorro. Você pode clamar que Ele está ali. Ele não vai negar o socorro. Mas o Senhor faz essa indagação: vocês ainda não creem? É como se Jesus estivesse dizendo: eu estou aqui, eu estou no barco, eu estou na igreja, eu estou na frente, eu sou a cabeça da igreja, vocês são o corpo. Eu sou a cabeça, eu direciono esse corpo. Não temam, eu estou no barco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para estarmos meditando. O Senhor está à frente da igreja. Está aí a pandemia, podem vir outras, pode. A coisa pode apertar mais ainda, pode. Mas o Senhor está no barco. E nós cremos que ainda que alguma doença, venha nos afetar, estamos estudando a escola bíblica dominical. Eu não estou acompanhando tanto porque agora estou professor de jovens, mas sei da lição dos irmãos que fala sobre Jó. A gente também não pode tirar essa possibilidade. O justo também passa por tribulação. Esse é quem passa mesmo, porque Deus, Ele faz a gente passar pela tribulação para nos provar. Para nos provar, para que sejamos aprovados diante dele. E isso é bom. Isso é bom. Muitas vezes a gente não gosta porque dói mesmo. Dói. Mas isso ajuda a refinar o nosso caráter. Ajuda a nos moldar a imagem de Cristo. Ajuda a gente a estar mais parecido com o Senhor. Ele faz isso. Assim como Ele fez na vida de Jó, que é a lição dos adultos. Jó, com toda a sua justiça, a Bíblia diz que Jó, Daniel e Noé, eles eram únicos que poderiam salvar a sua alma, pela sua própria justiça, no contexto do Antigo Testamento, lá em Ezequiel 14:14. Mas aconteceu o que aconteceu com Jó. Aconteceu também o que aconteceu com Daniel. E não fica claro na Bíblia, mas muito provavelmente os seus parentes morreram ali quando ele veio do cativeiro da Babilônia. Aconteceu também algumas intempéries na vida de Noé. Enfim, o justo também passa por tribulações. Mas nós podemos clamar ao Senhor e nós podemos ter fé que Ele está ao nosso lado. E podem cair 1.000, 10.000, mas a gente não vai ser atingido. E se a gente for atingido, nós entendemos que é Deus fazendo a gente passar por uma tribulação para nos fortalecer, para fazer com que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. Assim como nós glorificamos a Deus pela vida dos nossos irmãos que passaram por essa pandemia nas suas vidas, a nossa irmã Silândia, nosso irmão Raimundo, seu marido, seu filho, que passaram por essa tribulação, nosso irmão Marcos também. Então Deus, Ele faz o nome dele ser glorificado. E ai de Deus se não fosse o seu poder sobre as nossas vidas. Bem diz Davi, ai de nós se não fosse o Senhor. Ele chega a dizer que nos tragariam vivos. Ele diz lá nos Salmos, não me recordo o local, mas ele diz: ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Os inimigos nos tragariam vivos. Mas o Senhor está conosco, assim como esteve com os discípulos, e eles clamaram, e Jesus não negou o socorro de maneira alguma, mas também Jesus deixou essa indagação. Vocês ainda não têm fé? Homem de pequena fé? Então, peçamos ao Senhor. Em outra parte também, quando ele fala da oração da viúva que insistia diante do juiz que não temia Deus, ele também deixa outra indagação. Ele diz: porventura, quando o Senhor voltar,
achará fé na terra? É uma outra indagação que faz com que a gente medite na palavra do Senhor e entenda, sim, que haverá um esfriamento, mas também é um alerta para que nós estejamos fortalecidos no Senhor, para que a gente não esteja de maneira alguma entre aqueles que estarão frios, que podem estar até longe do Senhor, com o amor frio, com a fé fria, longe de Deus. Que o Senhor fortaleça a nossa fé mais e mais, e clamemos ao Senhor para que Ele nos atenda, para que Ele fortaleça a nossa fé. Louvado seja Deus.